Olá, eu sou o Alexandre Vanquio, diretor da pós-graduação da FAI e tenho o prazer de apresentar o podcast Conexão Pós, um espaço destinado a tratar de questões relevantes sobre o desenvolvimento de carreiras e as grandes tendências do mercado de trabalho. O Conexão Pós está disponível nos diversos canais de comunicação da FAI, seja no nosso site, canal do YouTube ou nos agregadores de podcast que você conhece. E nesse episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito relevante para quem atua ou para quem pretende atuar na área de psicologia clínica. Nós vamos falar sobre como as terapias cognitivo-comportamentais, as famosas TCCs, têm se consolidado como uma das abordagens mais demandadas no mercado da psicologia, impulsionando a prática clínica e abrindo novas possibilidades de trabalho para os psicólogos. Abordagens que são altamente eficazes, estruturadas e alinhadas ao contexto contemporâneo, especialmente quando falamos de carreira, de desenvolvimento profissional e excelência técnica. E, para trazer as reflexões sobre esse tema no episódio de hoje, nós trouxemos aqui dois profissionais que têm grande experiência e vivem essa realidade no dia a dia, seja na prática clínica, seja na docência, seja na gestão acadêmica. E eu tenho o prazer aqui de contar com as presenças do Tiago Canuto e do Edgar Pereira Júnior, que é nosso coordenador da pós-graduação em Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental, aqui na FAI, e além de ser psicólogo e mestre em educação e docente também na área. Edgar, muito obrigado por estar conosco aqui nesse episódio. Eu que agradeço, Ivan, que o parabéns aí, né, pela iniciativa da pós, da direção, da FAI, e também fico muito feliz de estar aqui com o Thiago hoje. O Thiago também é psicólogo clínico, né, que atua com terapia do esquema, também é docente e acompanha, né, todo esse mercado de perto aí da área de TCC e das derivações aí que a gente vai comentar um pouquinho. Ok, também agradeço o convite, Edgar, Alexandre, aqui da FAI, e espero poder estar contribuindo hoje um pouquinho com vocês, com os profissionais que vão estar escutando sobre o que é esse universo da prática clínica e esse universo da TCC, né? Que são dois universos que dialogam. Muito obrigado pela sua presença, Tiago, por aceitar o nosso convite, né? E o nosso tema de hoje, então, é bastante instigante, gente. São as terapias cognitivo-comportamentais e o mercado de trabalho do psicólogo clínico. E as TCCs, como elas são chamadas, né, essas terapias, elas estão em grande evidência nos últimos anos. E isso não é fruto do acaso, mas, afinal de contas, né, o que explica esse crescimento, esse desenvolvimento para o mercado da psicologia, para o trabalho do psicólogo? E como o psicólogo pode se preparar para atuar com um nível elevado de excelência, de qualificação, nesse modelo, nessa abordagem, né? E como diferentes outras abordagens associadas dentro dessa família das TCCs, como a terapia do esquema, como ACT, como DBT e outras mais, ampliam as possibilidades de trabalho. É sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse episódio. E fica o convite para você que está nos acompanhando por áudio e também por vídeo, e que busca não apenas conhecer e entender o mercado, mas desenvolver, construir uma carreira sólida na área de psicologia, para nos acompanhar aqui e tirar todas as suas dúvidas em relação a esse tema. E eu gostaria de começar aqui a nossa conversa fazendo uma pergunta para o Edgar, aqui, o nosso coordenador da pós. Edgar, como é que você descreve, de uma forma bastante objetiva, bastante simples, o que caracteriza a TCC atualmente? E o que explica, como você vê esse crescimento tão expressivo dessa abordagem no campo clínico? Também. Vou deixar depois para o Thiago também me ajudar aqui na caracterização da TCC, mas acho que vou trazer uma primeira fala aqui a respeito do olhar sobre carreira mesmo, né? Esse olhar de mercado, de oportunidade, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? As suas
ramificações aí que a gente vai conversar, geram de oportunidade para o psicólogo, né. Então na psicologia a gente tem diferentes abordagens, né, diferentes perspectivas de olhar sobre o comportamento humano, e a terapia cognitivo comportamental se traduz sobre uma perspectiva mais contemporânea, né, numa perspectiva que dialoga, né, Thiago, com as demandas do nosso tempo, dialoga com boa proximidade com uma interface multidisciplinar, né. É muito comum a gente encontrar profissionais da área com proximidade aí com a psiquiatria, medicina, profissionais de outras áreas da saúde. O que tem ampliado a demanda, inclusive do cliente, que procura esse tipo de abordagem para o seu atendimento. Muitas vezes chega assim: "Ah, eu quero um atendimento psicólogo da TCC", né, então ele já vem direcionado, mesmo que ele nem saiba o que é, às vezes até se confunde com as letras ali para nomear a área, mas esse reconhecimento que se dá do ponto de vista de mercado, ele deriva muito de uma evolução científica, né, uma abordagem que valoriza a pesquisa científica, a busca por evidências de tratamentos para determinadas situações, iniciou com um trabalho muito voltado para depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, mas foi ampliando essas evidências para um campo muito vasto, né, de atuação, inclusive em espaços não clínicos, né. Então, acho que isso valoriza muito a TCC hoje como uma abordagem moderna, uma abordagem eficaz, uma abordagem que, o próprio cliente, né, o mercado demanda para a atuação desse psicólogo. Ok. Para a gente falar sobre TCC, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá no final da década de 60, 70. Então, naquela época, basicamente, existiam algumas vertentes de possibilidades de psicoterapia. Correntes mais psicanalíticas, correntes mais humanistas e correntes mais comportamentalistas, basicamente, né. E naquele clima daquela época, havia uma necessidade de uma abordagem que se atentasse para a história do indivíduo, nos seus pormenores, como a psicanálise, se atentasse numa relação terapêutica calorosa e conectiva com o humanista e que fosse também pragmática e eficaz como a comportamental. Então, que juntasse esses elementos. Partindo disso, uma das raízes, porque a TCC não tem uma raiz, mas tem várias, né, mas uma das raízes principais é de um profissional chamado Aaron Beck, né, um querido que faleceu há pouco tempo, e lá na década de 60, 70, através de análise, de interpretações de sonhos, ele começou a perceber padrões nos seus pacientes depressivos. Ele percebeu que nesses pacientes existiam padrões cognitivos. Tá aí o primeiro nome, né, terapia cognitiva. Ou seja, identificação de padrões mentais, padrões cognitivos dentro dos vários processos psicológicos que nós temos, e através desses padrões e o diálogo que tem entre cognição, comportamento e emoção, a gente começa a identificar e mapear esse paciente em no empirismo colaborativo junto com esse paciente para ele conseguir entender melhor através desse filtro, vamos dizer assim. Claro que a gente está falando, como o Edgar falou, lá na década de 60, 70, onde ela teve uma eclosão grande, principalmente no tratamento da depressão. Posteriormente, essa pequena raiz foi se tornando um guarda-chuva muito grande. Então, por isso que hoje, quando a gente fala TCCs, o termo é as TCCs, porque são inúmeras TCCs. Essa que eu mencionei agora há pouco é de uma raiz mais beckiana, de Aaron Beck, que é o seu criador. Mas existem várias outras, como a terapia de esquema, como você falou, ACT, NBT, etc., que partem de outros pressupostos filosóficos e behavioristas, mas que estão também dentro desse guarda-chuva gigante. E a tua segunda pergunta, o que que acontece hoje, né? Porque tem crescendo. Eu acredito que desde ali, até antes da década de 60, 70, o compromisso da TCC com um certo pragmatismo, com uma certa eficiência e com diálogo com outras abordagens. Olha, do que a gente tem feito aqui que tem dado bons resultados? Daquilo que a gente fala que é práticas baseadas em evidências, práticas baseadas em processos. Ou seja, foi através desse diálogo e foi se construindo uma metodologia, abordagens, protocolos, intervenções onde os resultados, né, os artigos científicos, as pesquisas indicavam melhoras significativas. Para tudo, é lógico que não. A TCC é a única verdade? Muito menos. Mas ela tem sim a sua importância e encontrou essa abordagem principalmente nesses resultados que ela pressupõe no primeiro momento e entrega no segundo momento. Então, acredito que essa somatória de fatores, desde o clima que existia nessa época, dessa procura, das pesquisas científicas, dos resultados,
diálogo com outras abordagens e essa construção desse guarda-chuva de possibilidades, acho que são alguns dos fatores que favorecem o crescimento das TCCs hoje na prática clínica. O certo é falar das TCCs, né, não é a terapia. Então isso abre uma perspectiva muito interessante e chamou minha atenção quando o Edgar falou ali, digamos, muitas vezes o paciente vem procurando, né. E como você atua clinicamente na área, né, Tiago, como é que funciona isso? Como é que chega um paciente lá, né, procurando por você em busca de uma terapia cognitiva comportamental, Uhum. sendo que o paciente não é da área. E dada essa diversidade toda de terapias, né, como que esse paciente, se posiciona em relação às diferentes abordagens? E daí eu queria aproveitar que você vai explicar um pouquinho de como vivencia esse contato com o teu paciente, para você explicar um pouquinho mais algumas dessas principais, terapias, né, o ACT, a a questão do esquema, como é que isso se diferencia no dia a dia e como é que o psicólogo, consegue identificar ou diagnosticar, definir qual é o caminho mais adequado para diferentes casos? Porque certamente, né, não vai ter um mesmo caminho para todo e qualquer Sim. caso, né? Ok. Então, a primeira pergunta, né, de como o cliente, o paciente, como eu gosto de falar, chega, né? Basicamente tem 2 meios, né, profissionais e internet. Até anos atrás, um pouco antes dessa grande difusão sobre a fala psicológica nas redes sociais, principalmente, a principal indicação vinha principalmente de psiquiatras. O paciente procurava comumente devido a algum transtorno ansioso, um transtorno depressivo, outra coisa, a psiquiatria. E através dali tinha a questão medicamentosa e a indicação. E a psiquiatria foi em diálogo com a TCC durante essas últimas décadas, entendendo que podem, em vários casos, formar uma dobradinha muito proveitosa, Uhum. né? E era muito comum os profissionais, para determinados tipos de questões, como depressão, ansiedade, toque, fobias, uma série de questões, encaminharem especificamente para TCCs, por motivo de que, ora, TCC eu vou mandar um paciente que tem toque para um profissional de uma outra abordagem, e está tudo bem, mas que utiliza um método X para todos os pacientes, ou eu vou encaminhar ele para um profissional da TCC que sabe que tem um protocolo específico para tratar o toque. Ele não vai reduzir o paciente ao toque, ele vai entender o paciente através de uma perspectiva cognitivista, vai trabalhar N áreas da vida desse paciente, mas um dos motivos do sofrimento dele é o toque, por exemplo. Então vai ter um protocolinho, né, que vai ali e tem uma eficiência muito significativa. Então esse é um dos motivos. O outro, né, como eu falei, é através da disseminação das redes sociais, né. Uhum. Por exemplo, dentro desse guarda-chuva da TCC, né, gigante, eu trabalho com a TCC tradicional, beckiana, sou muito conhecido por trabalhar com a terapia do esquema, é uma Uhum. abordagem que veio depois ali na década de 80 e 90, mais voltado para trabalhar problemas mais complexos, como transtorno de personalidade, etc. Hoje também sou terapeuta de casais e também ela demonstra uma efetividade muito grande no tratamento de casais. Eh, então a internet ela veio como um caminho também. Olha, é apresentada uma abordagem, apresentado o que ela se propõe a atuar e a partir disso as pessoas entram em contato. Semana mesmo teve contato de encaminhamento de psiquiatra pelo telefone e teve contato de pessoas aleatórias pelo Instagram. Conhecendo a minha página, conhecendo o Instagram, algumas falas que eu faço lá, a pessoa entrou em contato. Então, são vertentes diferentes. Então, acredito que esses são um dos pontos, né? Acho que um complemento interessante aí na linha da pergunta do Ivan, que é que as TCCs elas trabalham com uma perspectiva psicoeducativa muito forte, Uhum. né. Então mesmo que esse paciente, cliente chegue até a terapia sem muito saber do que se trata, faz parte inclusive desse processo terapêutico, de tratar com uma transparência bastante grande com esse cliente sobre esse protocolo, sobre perspectivas que ele possa levar para sua vida cotidiana de aprendizado Uhum. desse olhar para os pensamentos, para a perspectiva cognitiva, né, da relação com o comportamento. Então acho que isso também facilita ele se perceber Uhum. mais engajado e parte do processo, né. Isso. Isso que você trouxe é um dos pilares das TCCs que a gente chama de conceitualização e psicoeducação. O que seria isso? Quando o paciente chega com sofrimento, eu preciso ouvir a escuta dele, me conectar, mas eu preciso traduzir aquilo através dessa abordagem teórica. E a conceitualização, né?
que padrões cognitivos, emocionais, comportamentais, que dados da história de vida, que esquemas. A partir disso, eu vou apresentar para o paciente pouco a pouco e atualizando com ele o que que eu estou percebendo nessa interpretação teórica, eh, empática e ativa dentro do consultório. E o paciente também vai fazendo trocas, o paciente também vai se percebendo. Então, o processo é feito em grande parte às claras para o paciente. O paciente está entendendo os processos que estão ocorrendo ali. E, obviamente, que isso tem um feedback, um retorno muito interessante do que aquele processo mais obscuro que eu não sei muito bem para onde está indo, né? Então, Sim. esse gancho aqui que o Edgar falou também é muito importante. Acho que a tua outra pergunta, as diferenciações, né? Sim. A grosso modo, a gente pode falar assim, que a TCC beckiana, ela tem um ponto de vista mais racionalista. Então, ela vai ter uma ênfase maior naquilo que eu falei, cognição. Um paciente depressivo vai ter pensamentos sobre aqui, o futuro e o outro, e um padrão. Um Hum. paciente ansioso, outro padrão. Então, eu vou dar uma ênfase maior na cognição. Não que a emoção e o comportamento vão ser deixados de lado, longe disso, mas é uma ênfase maior. A TCC é indicada para inúmeros transtornos ou demandas, né, que vão desde o transtorno depressivo até terapia de casais, até transtorno de personalidade, porém ela tem uma ênfase maior, principalmente para os transtornos de humor, do qual ela encontra mais suporte e evidências ao passar do tempo. Uhum. A abordagem de terapia de esquema que eu trabalho é uma abordagem que surgiu devido a uma limitação da TCC da época. Olha que interessante, ali na década de 80 e 90. Já foi uma derivação em função de uma restrição. Exatamente. O Jeffrey Young, que é o precursor da terapia de esquema, Uhum. trabalhou com o precursor da TCC, que é o Aaron Beck, fez pós-doc com ele, escreveu livros sobre depressão, mas quando ele chegou, tanto na experiência pessoal clínica dele, individual, como paciente, como na intervenção, viu, olha, eu não tenho tanta efetividade assim, por exemplo, em casos mais graves, como transtorno de personalidade, terapia de casais ou casos que a gente chama de refratários, que é aquele caso que está sempre retornando para a psicoterapia. E a partir disso ele falou, olha, TCC trabalha muito bem padrões cognitivos, mas a gente precisa um pouquinho atrás, a gente precisa encontrar padrões mais remotos da infância, da adolescência, padrões até mesmo antes da aquisição da linguagem, e a ênfase, além da cognição, precisa ser olhado também para a emoção. Que padrões emocionais e de necessidades emocionais que foram. E assim por diante. Depois, junto isso veio a acting, né? Com um pressuposto muito importante assim de desenvolver a flexibilidade psicológica. A acting, apesar de ser das TCCs, ela tem uma raiz um pouco diferente, que é uma raiz do behaviorismo, né? Mas faz parte desse guarda-chuva. E a DBT, ela surgiu de uma demanda específica que depois se generalizou, que é para tratar um transtorno muito grave, do qual os pacientes sofrem muito, que é o transtorno de personalidade borderline. Hum. Tanto que a precursora ali é uma paciente, podemos dizer assim, que se tratou durante muito tempo por também ser borderline, e a partir disso, da sua experiência pessoal, das suas pesquisas, foi desenvolvendo essa abordagem, mas hoje em dia ela se aplica para outras coisas também. Já foi desenvolvida em função da necessidade específica que ela tinha. Exatamente, o precursor. Interessante. Assim como a terapia de esquema, a terapia individual do Jeffrey Young também foi um dos fatores que fizeram ele desenvolver a Uhum. abordagem, porque ele não se adaptava como paciente em várias abordagens também. Falou, estou precisando de algo a mais aqui. Muito bom, muito bom. Bom, para você que perdeu o início do nosso podcast, hoje nós estamos tendo uma conversa aqui muito rica sobre as terapias cognitivo-comportamentais e o mercado de trabalho do psicólogo clínico, com a presença do professor Edgar, coordenador de pós-graduação aqui da FAI, e do Tiago Canuto, que é psicólogo e especialista e reconhecido no mercado pela abordagem com a terapia do esquema. E, Edgar, pegando um pouquinho disso que a gente já teve aqui como destaque, que foi apresentado por você no início e que daí o Tiago já colocou para nós, que é essa referência que ele é em terapia do esquema e considerando as diferentes abordagens Uhum. aqui dentro das TCCs, você como um profissional que atua no desenvolvimento, na formação, na preparação de profissionais para o mercado, como é que você vê com os profissionais que vêm até você, a busca, a procura, o interesse por uma determinada abordagem ou outra? Como você vê isso acontecendo na prática e como o profissional pode, se especializar ou escolher uma determinada linha na qual ele vai conseguir desenvolver melhor as suas capacidades para gerar uma entrega de maior resultado para os seus pacientes? Como é que você olha isso na formação do profissional?
Tá. Eu acho que é interessante nessa linha histórica, né, que o Thiago estava compartilhando, né, do início da TCC lá do Beck, lá na década de 60, com perspectivas diferentes aí que a gente chama de terceira onda, né, da TCC, Hum. já mais para o final do século XX, que a formação em psicologia, né, a profissão ela é reconhecida profissionalmente também na década de 60 e a formação em psicologia começa nesse momento. Ou seja, enquanto a construção científica das perspectivas da TCC estavam ali no embrião, a gente já tinha uma estrutura de formação, né, para a psicologia se estabelecendo. Então, onde eu quero chegar, né, que a graduação em psicologia ela oferece, no geral, pouco desse conhecimento das terapias cognitivo-comportamentais. Eu, por exemplo, me iniciei a minha graduação em psicologia em 2003 e na minha graduação em psicologia, não sei o Thiago já também uma época mais ou menos parecida, eu não tive uma disciplina de terapia cognitivo-comportamental, né, eu tinha 4 behaviorismo 1, 2, 3 e 4. Behaviorismo, né, a abordagem comportamental, e aí o professor, né, de uma dessas disciplinas, ele introduziu falar da versão da TCC beckiana. Desconhecia a existência de terapia do esquema, ACT, DBT, qualquer outra alternativa dessa ali, Perfeito. né. E aí quando fomos para o estágio, né, na graduação a gente sempre segue ali para o último ano para fazer o estágio na clínica, Sim. o professor eu lembro dele ter possibilitado a escolha entre a FAP, numa perspectiva bem comportamental, ou se eu queria, né, atender os meus clientes com a TCC. Peguei lá meu livro lá da Judith Beck, É o clássico. um clássico, buscando lá, trabalhar, né, os pensamentos automáticos, as crenças, etc, trabalhando lá numa efetividade com o cliente, mas assim, uma formação, que era na superfície, né. A gente está em 2025, acho que esse espaço nas graduações de psicologia evoluiu, mas não tanto, assim, porque, dentro da graduação você tem um tempo diferente, né, dessas autorizações. A gente tem uma raiz, inclusive psicanalítica, do próprio behaviorismo na formação do psicólogo brasileiro, e aí demanda esse profissional que quer entender, compreender, ou até mesmo se aproximar para tomar uma decisão sobre uma abordagem que ele vai utilizar na sua carreira profissional, procurar uma formação complementar, seja pós-graduação, no nosso caso, ou formações, né, extracurriculares diversas aí de extensão, para que ele minimamente, inclusive, compreenda melhor do que se trata, né, e adquira aí, né, um padrão de conhecimento, de ferramentas, desses protocolos, dessa leitura que é muito importante, né, nas TCCs, desse cliente sobre essa demanda, qual protocolo, qual maneira vai ser melhor utilizada, numa formação mais densa pós, né, finalizada ali a sua graduação em psicologia. A psicologia per si não basta, né, Sim. para essa atuação na maior parte dos casos, né. Então acho que esse é um ponto, né. Uhum. Até aqui na pós aqui a gente tem uma das as primeira disciplina que o aluno faz na especialização, né, nas nossas especialidades é psicoterapias cognitivo-comportamentais, que tem essa ideia de apresentar. Às vezes dialogando com a professora que está ali ministrando essa disciplina, nossa, né, e nesse grupo de alunos eles não sabiam minimamente conceituar, né, Uhum. né, não tinham ouvido falar de determinada Uhum. perspectiva. Então, mesmo na pós-graduação, a gente vê que num primeiro instante pode ser o instante de apresentar esses conceitos de uma maneira mais profunda. Depois, em outras disciplinas, fundamentar a prática Certo. e a supervisão. Eu acho que a supervisão é super importante, né? Porque você ter um profissional especialista te acompanhando nessa atuação vai poder traduzir, né, Uhum. a perspectiva teórica nessa perspectiva de atuação com o paciente. E bastante interessante você trazer essa perspectiva, né, Edgar, que na graduação o psicólogo acaba não tendo tanto contato com esse tema. E aí eu quero aproveitar esse contexto que você trouxe e jogar a bola aqui para o Tiago, que além de atuar clinicamente, né, com as TCCs, também é docente da área, né? E queria perguntar para você, Tiago, como é que você vê para o psicólogo em começo de carreira, né, dando seus primeiros passos e querendo conhecer, trabalhar com as TCCs, quais são as principais dificuldades que o profissional encontra ao vir para o mercado e como que você entende que deve ser o caminho a ser seguido para esse profissional, para ele se qualificar, para ele se capacitar, na prática da clínica
e na aplicação das diferentes terapias cognitivo-comportamentais? Ok. O primeiro desafio, como o Edgar trouxe, sem dúvida, é a graduação. Partindo aí dos dados do censo PSI de 2022, novembro de 2022, aproximadamente 50% dos formandos vão para a área clínica. Uhum. E boa parte desses formandos não se sentem minimamente preparados para exercer a prática clínica. Isso se deve a N motivos, né? Voltando especificamente para a minha área de atuação, que são as TCCs, para aqueles que se formam e querem atuar com as TCCs, o primeiro grande problema é o entrave que se tem, às vezes, por má compreensão, às vezes, de outros profissionais, de espaço dentro das graduações, de dialogar melhor as grades e ter mais espaço para as TCCs. Às vezes, tem graduações, mesmo aqui na cidade que estamos, Curitiba, graduações de referência, que sequer tem ainda TCCs durante a graduação. Não tem uma disciplina específica de TCC. Ela é lembrada dentro de uma disciplina de processos psicológicos, ela é lembrada dentro de uma disciplina de análise do comportamento, mas não existe uma disciplina. Outras que se tem, mas restringe apenas um semestre, né? Onde você tem que passar esse guarda-chuva gigantesco em 60 horas, 40 horas, 80 horas. Então é muito pouco. Então acho que esse é o primeiro grande entrave. O segundo é que, devido a isso, né, há um pequeno atraso até em algumas regiões do Brasil, umas mais, outros menos, mas como nós estamos aqui no Paraná, de profissionais formados e capacitados para dar treinamento e supervisões nessas abordagens, né? De lá, diferentemente, sei lá, bom comparar aqui com o Rio Grande do Sul, que eu tenho excelentes amigos, do qual as terapias cognitivas comportamentais estão à frente no sentido de pesquisa, de disseminação. Lá você encontra mais profissionais porque são melhores. Não, de simplesmente se atentaram isso antes, estão trabalhando isso há mais décadas que a gente, então, consequentemente, existem profissionais mais longevos que estão nisso. Uhum. Então, vai desde a preparação na graduação até o treinamento de alta performance, vamos falar assim, de profissionais que possam supervisionar com qualidade, realmente porque entende da TCC, vivem uma clínica dentro da TCC, né? Esses são os grandes pontos. Já pós-formado, acho que um dos grandes desafios é ele sai da graduação, fez ali normalmente 2 semestres da prática clínica e acho que separa em 2 grandes grupos, né? Um dos que estão altamente temerosos porque entendem que não estão aptos realmente a encarar a clínica como um todo. Para esses eu indico realmente grupos de supervisão, grupos de estudos, pós-graduações, etc., do qual eles possam aprofundar isso. Até sugiro que, se graduandos estiverem escutando, acho que o caminho que eu tomei lá atrás, que foi muito parecido com o Edgar, durante a minha graduação eu não tive nenhuma TCC, né? Uma que dialoga melhor, assim, a análise do comportamento, né, então fui monitor na análise do comportamento, etcétera, mas eu fui estudando por fora. Então ali a partir do terceiro semestre, fui encontrando alguns livros e fui estudando por fora, fui fazendo pequenos cursos, estudando, dialogando com outros profissionais que eu sabia que eram de outras instituições que já trabalhavam com a TCC. Então eu me formei, tanto que no último ano, quando se tem a supervisão, eu tive uma supervisão com uma professora que era sistêmica, que entendia bastante de TCC, mas a abordagem dela era uma outra, que a gente chama de Sim. sistêmica, mas ela incorporava técnicas e intervenções de TCC, porque realmente não se tinha professor especificamente de TCC na graduação. Tanto Olha que só. depois eu retornei lá como egresso e basicamente eu fui o precursor da TCC, mesmo como TCC, não como professor de outra disciplina que é colocado para dar. Primeiro, realmente, TCC, dar aula sobre terapia cognitivo comportamental clínica nessa instituição. Então, se os graduandos me escutando já começam a estudar, formar grupos. Congressos, né? Exatamente, congressos é muito importante. E já pós-formado aí o mercado de trabalho. Como eu falei, tem aqueles primeiros que estão altamente temerosos, e então aqueles que estão com alguma distorção cognitiva, que eu brinco, que estão altamente entusiasmados, mas também com um pouco de distorção sobre as suas reais habilidades. Às vezes eles veem as suas habilidades clínicas muito maiores do que realmente são. E a Uhum. clínica é impiedosa nisso, ela vai falar muito rápido. Para isso eu sugiro, opa, dá uma baixadinha no ego, dá uma analisada em que crenças estão sendo ativadas aí, que processos Uhum. esquemáticos estão sendo ativados aí, e também procure profissionais mais experientes, núcleos do qual você possa estudar, trocar, dialogar, ser supervisionado, para que você possa realmente estar atuando com TCC e não com algo derivado da TCC, né, que tem muito disso, né, alguns estão achando que estão
praticando as TCCs, mas na verdade é alguma outra coisa que lembra de longe uma TCC. Então pega um livro ali de técnica, sai aplicando. Isso. Hoje até aplicativos, né, tem alguns Sim. aplicativos de Uhum. mapeamento de percepções, né, de pensamentos, etc, e acha que aquilo é suficiente, né. E aí lembrar da responsabilidade enorme que é o atendimento da clínica, né, Thiago, essa distorção cognitiva ela pode ser muito cara para a pessoa que está ali do outro lado, ó. E até você trouxe uma questão interessante da questão dos aplicativos, né, e tem muita gente usando o ChatGPT para fazer a terapia, inclusive. É um perigo ainda maior. Né? E tem sido um dos usos mais frequentes, inclusive, da inteligência artificial, né? Mas por mais que a inteligência artificial consiga compilar, reunir um monte de informações e tudo mais, mas tem questões ali que não tem como fugir da interação entre o profissional e o paciente, né? E vocês ponderaram muito bem, o Thiago reforçou que tem essa questão ali da necessidade de formação, de aprendizado, né? Da pessoa realmente se dotar da capacidade para atuar nessa área específica, mas também tem um outro desafio, né, Edgar, que é esse profissional ele adquirir essa autoridade, uma autoridade que, por exemplo, o Thiago tem, que ele é reconhecido, Uhum. e também atuar de uma forma ética, coerente na captação de clientes, né, para fazer a sua carteira e se posicionar, se colocar no mercado, né. Como é que você enxerga essa relação ali que, pega um pouco dessa necessidade do desenvolvimento do ponto de vista técnico, com o posicionamento de alguém que está no mercado e precisa prospectar, angariar, conquistar clientes? Como é que Sim. você vê essa relação e como que você, recomenda que o profissional ou o jovem profissional possa atuar para se posicionar de uma forma correta, de uma forma coerente, para construir autoridade Hum. e realmente se tornar uma referência na área? Sim. O Thiago até comentou um pouco atrás ali sobre o espaço da internet hoje, né, as Uhum. redes sociais, né, que a gente tem a oportunidade de poder, eh, atuar de uma forma importante, que eu digo inclusive de sensibilização das pessoas, né, Uhum. as pessoas que não são da área da psicologia compreenderem do que se trata e a partir disso essa autoridade passar pela sua apresentação, né, da maneira que a rede social pede, né, que é uma maneira mais rápida, mais superficial, mais direta, mas é um espaço importante. Hoje você vai, ó, eu vou contratar um serviço de uma fonoaudióloga para minha filha, por mais que eu receba uma indicação, eu procuro lá o Instagram da profissional e vou ouvir lá um vídeo dela, ver como é que ela pensa, como é que ela trabalha, como ela se posiciona. Então, estar presente nessa praça pública, né, que é a internet, ela é importante Uhum. para o profissional, né. Você pode ter indicação dentro da sua própria rede de Uhum. networking ali, de contatos, se apresentar como profissional, mas não tem mais aquela coisa assim: "Ó, o meu cartão", né, o cartão Não. físico, a gente leva o meu cartão lá para o Você seu pegando isso aqui, né, uma das primeiras coisas quando eu me formei, né, nossos colegas era como era o seu cartão, né, se encontrava pós-formado, assim, cada um mostrava como tinha feito o cartão, onde tinha feito, como tinha feito, então era uma coisa muito comum, hoje em dia é É claro, to você não vai se traduzir ali na rede social, né, sim, para além do cartão, de uma autoridade inexistente. Primeiro constrói a Sim, autoridade, sim, né. sim. Então eu tô pressupondo a autoridade, você precisa expressar essa autoridade nessa praça pública da Uhum. internet. Além disso, a gente tem hoje, a TCC, como o Thiago comentou, ela está muito próxima da psiquiatria na sua história, então, Uhum. dentro da medicina há um reconhecimento muito grande da abordagem, Uhum. então a parceria com outros profissionais, né, então acho que essa indicação, esse encaminhamento, ele muitas vezes acontece através lá do profissional da psiquiatria, profissional da nutrição, da terapia ocupacional, da própria fisioterapia, outras áreas, fonoaudiologia, né, eu citei aqui a fonoaudiologia, né, então, tem lá, a fono trabalha na mesma clínica lá no espaço com a psicóloga, né, Ah. ó, da profissional aqui que estou associando, né. Então esse trabalho acontece em parceria, em trabalhos conjuntos, e a perspectiva da abordagem ela é construída a essa maneira, né, então eu diria que é uma das potencialidades, de se trabalhar com as TCCs, né. Então também se torna um espaço de exposição ao mercado, Uhum. né, Uhum. de possibilitar essa construção, né, de uma rede. É claro, depois de um tempo, né, pega o Thiago já estava há bastante tempo atuando com isso, acaba vindo muito naturalmente,
né? O Sim. profissional que já foi atendido, que indica para outra De pessoa, profissionais que você nem conhece, né? que De vai casos. circulando. Com a internet também você tem um Uhum. atendimento online, né? Então, Uhum, você uhum. acaba atendendo gente de todo o Brasil, de fora, né, do Uhum. país. Então, você acaba construindo essa notoriedade, Sim. vai sendo mais natural. Eu não desligaria, assim como o Thiago não desliga, de aparecer lá, Uhum. né, na rede social, de continuar construindo, né, Uhum. essa exposição. E isso é uma dificuldade para o psicólogo, sabe, velho? O psicólogo também na graduação, muitas vezes, ele constrói uma ideia, os profissionais, né, de gerações anteriores, de que eu não posso divulgar meu trabalho, eu não posso aparecer, eu não posso valorizar que o meu trabalho tem eficácia para atendimento Uhum. lá, por exemplo, da toque, né. Uhum. Então ele também tem que desconstruir algumas crenças que vão sendo Uhum. enraizadas sobre ser um crime, como ser errado se expor e se Antiético. aparecer, como se fosse antiético. Entendi. Claro, é antiético um aluno lá de psicologia no terceiro ano se expor e falar que é psicólogo e vai atender um paciente, é óbvio que é Uhum. antiético. Vem cá que eu vou resolver teu problema. É, ou, trabalhar com falsas promessas ali, Uhum. expectativas irreais, Sim. mas trabalhar os benefícios, as características, a que tipo de público, o seu trabalho tende a favorecer, é algo que inclusive, facilita com que a própria psicologia, enquanto ciência, enquanto Hum. profissão, possa ter melhor o seu destaque e reconhecimento na sociedade. A gente fala de uma profissão jovem, né, reconhecida lá na década de 60, como falamos, então a gente tem pouco tempo, né, as pessoas, reconhecem recentemente mais do que tinha antes, mas ainda há muita dúvida, muito tabu sobre o trabalho do psicólogo em diversas esferas, né. Isso. E junto a isso, né, voltando até um pouquinho na graduação, um dos desafios também que, como o Edgar trouxe muito bem, que o profissional não é formado nessa parte. Olha, eu também serei, se seguirei para a clínica, um profissional autônomo, um profissional que vai precisar captar pacientes. É. Uhum. E isso é um dilema muito grande, porque envolve fatores, obviamente, éticos, fatores de compreensão de como funciona o mercado profissional, e quando eu falo isso com muito cuidado, no sentido realmente ético e da saúde. A segunda grande questão é quando o profissional sai da graduação, ele precisa ter uma ideia muito clara na sua cabeça. Quem estudou comigo me conhece, mas todo o restante do mundo profissional não me Não sabe conhece, quem eu não sou. sabe quem eu sou. E aí eu sempre trago uma questão, até trazendo um pouco da minha experiência profissional, pessoal, e também como atendo muitos colegas, tanto psicólogos, psiquiatras, também entendendo a trajetória deles profissionais. Lá quando eu era graduando, alguns fatores me ajudaram bastante. Durante a graduação, fazer estágio em hospital psiquiátrico durante quase 2 anos. Então me fez crescer clinicamente muito grande e também fazer minha primeira rede ali com a graduação de network. Logo depois, quase 6 meses, entrei no concurso público. Também favoreceu muito na época, fiquei alguns anos ali em concurso. E também, logo após a formação, 3 meses depois, já tinha mirado numa pós específica em TCC. Então, juntando vários outros fatores, outros que eu nunca vou ter ideia, eles foram favorecendo divulgar o nome. Eu Uhum. lembro quando eu comecei a atuar clinicamente, até devido a atuar no serviço público, em CAPS, né? Acredito que muitos que estão aqui escutando conhecem, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Você trabalha com pacientes de média e alta complexidade. Então eu comecei a receber no começo o quê? Muito pacientes com transtorno de personalidade, mesmo sendo recém-formado, e dependência química. Então, o Thiago, que trabalha com TCC, ele trabalha com dependência química. Então também essa compreensão de nichos, tanto daquilo que eu tenho uma. Isso vai sendo construído. Exatamente. Eu sempre falo que tem que ter um diálogo de interesse pessoal, mas não somente isso, de oportunidades que você está vendo. Novamente, TCC não vai reduzir o paciente a uma dependência química lá, mas obviamente que a Uhum. TCC vai oferecer protocolos que vão te ajudar a intervir de uma maneira mais eficaz, quem sabe, nessas Uhum. intervenções. Então essa trajetória de dialogar com vários ambientes, Sim. inicialmente nichar esse público, me ajudou muito a caminhar Certo. na clínica. Legal, você trouxe já dicas extremamente valiosas Uhum. para os profissionais que estão em formação, e isso me fez pensar numa outra perspectiva, e pegando um pouco daquilo que vocês trouxeram, de que a nível de formação, graduação, as TCCs ainda não são tão bem trabalhadas ali na formação Espaço. do psicólogo, né? Então a gente tem esse desafio para o profissional se habilitar Uhum. realmente a trabalhar e ele acabar gerando ali uma autoridade nesse tema.
E aí tem um outro desafio que eu queria que você me trouxesse um exemplo prático, assim. Como é que o profissional explica para um paciente Uhum, o que vem a ser as TCCs, uhum, quais as linhas, qual a abordagem, por que um caminho, por que outro caminho, para gerar no paciente segurança e confiança daquele trabalho que vai ser feito. Porque às vezes o paciente chegou até o psicólogo por indicação de um psiquiatra e uhum, tudo mais, mas chega ali sem saber onde está pisando, uhum. né? Como é que na prática funciona isso para gerar essa proximidade, esse elo de confiança com o paciente? Quando o paciente chega até a gente com essa demanda de uma TCC, a gente não vai se preocupar tanto em explicar o guarda-chuva inteiro, mas vai Uhum. explicar o processo. Eu vou dar um exemplo assim bem prático. Se vamos pensar no caso hipotético, como eu sou terapeuta de casais, de um caso de algum paciente numa relação, um casamento heterossexual, do qual o homem da relação tem um grau de ciúme muito elevado. Então eu vou pegar aquele episódio de ciúme que aconteceu, quem sabe num jantar, quem sabe numa saída com a sua esposa. Após o relato dele, a gente vai trabalhar o quê? Quais foram os gatilhos que aconteceram? Quais foram os padrões de pensamento que foram escalonando na cabeça dele? Quais as emoções que foram sendo ativadas? Quais comportamentos padrões e reações mais automáticas que ele tem? Então eu vou, junto com o paciente, redescrevendo aquela senha, se eu seguir com uma TCC mais tradicional, para que ele entenda quais os processos mentais, cognitivos, emocionais e comportamentais, né? Trazendo um pouquinho mais para a terapia de esquema, eu vou trabalhar isso também, Uhum. mas eu também vou dar uma ênfase muito grande em questões da origem, de processo, em como essas situações de padrões que se repetem no hoje, no caso desse paciente ciumento, um ciúme mais patológico, de como esses padrões podem encontrar raízes lá atrás no seu processo de desenvolvimento, porque ele desenvolveu esquemas do qual ele tem uma insegurança muito grande, do qual ele tem um padrão de desconfiança muito grande, porque lá atrás, na sua infância, o nutriente da confiança básica foi oferecido pouco para ele. Como isso foi a origem, vamos dizer assim, e como isso foi se desenvolvendo em relações posteriores, do qual ele foi magoado, Uhum. para que ele entenda aquela situação não simplesmente como um relato do tipo, ela olhou para o lado e eu fiquei irritado. Não, para entender que o fato da esposa dele ter simplesmente olhado para o lado, e ele ter ficado irritado com uma desproporção muito grande, Aham. tem uma história na sua vida. E quando a gente começa a fazer, como eu trouxe aqui, é uma questão empírica e colaborativa, existe uma relação terapêutica ali, de soma, o paciente vai encontrando, vai entendendo aqueles processos. Essa é uma das técnicas, né, de como a gente apresenta para o paciente. O paciente traz o problema dele e depois a gente vai fazendo essa interpretação junto com o paciente. Claro que aqui eu trouxe um método mais psicoeducativo Uhum. clássico, Uhum. mas existem inúmeras técnicas que a gente pode fazer roleplay, trabalho com imagens, técnicas muito mais com ativação emocional muito mais significativa, para que o paciente possa entender aquele padrão dentro do que é uma TCC, mas com uma explicação bem específica de um comportamento que ele Tiago, teve. eu acho que aí um benefício para essa linha da pergunta do Ivan que para das TCCs é que isso acontece muito rápido, né. Sim. Então, assim, não há às vezes, aquele processo de diagnóstico que dura ali 5, 10 sessões, então ele está lá há 3 vezes e não está entendendo ainda para onde vai ou o que está se traduzindo aquilo que ele está sentindo, né. Então, em algumas poucas sessões, ele já começa a perceber essa relação entre Exato. a intervenção que está sendo proposta, o que ele está passando, e já começa a se colocar numa situação ali de questionamento, né, não diria de solução ali, de mas alguma minimização, né, dos sintomas a partir da consciência disso. Trazendo uma metáfora, né, é como não que o terapeuta vá fazer um desenho fidedigno do que está acontecendo, mas a TCC vai oferecer recursos para que ele faça rascunhos e que o paciente, junto com o terapeuta, vá desenhando ali junto, né. O que está acontecendo? Por que que eu ajo dessa forma tão ciumenta com a minha esposa, se não faz sentido? Uhum. Racionalmente eu entendo, emocionalmente eu não entendo. Ou seja, você vai tendo esses recursos. E até pela estrutura filosófica, científica da TCC, ela corre num processo mais rápido, quem sabe, do que outras abordagens. Mas entenda assim, mais rápido não quer dizer pouco profundo, mais rápido não quer dizer que em 10, 15 sessões o problema vai Sim. estar solucionado. Quer Uhum. dizer que os processos que estão acontecendo ali, mais subliminarmente, vão ficar mais conhecidos pelo paciente pouco a pouco com essas técnicas e essas estratégias utilizadas. Uhum. Num primeiro ato, associado também a acolhimento e empatia, né. Sempre. Porque acho que aquela pessoa que está procurando, ela
quer encontrar, né, do outro lado do profissional, alguém que possa acolher aquilo, né? Compreender essa questão para além do que, às vezes, no senso comum, outras pessoas possam estar olhando, né? Até vinculando com a tua pergunta inicial, que você trouxe, né, do jovem profissional, pense, isso que a gente trouxe, para nós que estamos na clínica, etc., é algo que na maioria das vezes ocorre de uma maneira muito Natural. natural, homeostase ali, quer dizer, que já veio. Mas pense o seguinte, quanto tempo foi necessário, quanta supervisão, terapia individual, grupos de estudos, formações, congressos para que isso acontecesse. Então, o que eu falo para o jovem profissional que pode estar escutando é: tenha calma, paciência e persistência. É um processo longevo, assim como você vai aprender uma língua estrangeira, você precisa a cada etapa ser vivenciada, aceita, curtida. Aí, fala, ter uma abordagem é como falar uma outra língua. É como se você interpretasse o mundo, a si mesmo, etc., por uma nova língua. Então isso leva um tempo até a Sim, fluência na sim, abordagem, sim. né. E obviamente se uma língua, por mais fluente que ela seja, você deixa de praticá-la, ela vai caindo pouco a pouco o esquecimento. Por isso que a formação continuada, né, daí cai dentro daquilo que eu e o Edgar falamos até antes do podcast, de profissionais numa segunda etapa ali depois de 10, 15 anos de profissionais e às vezes estão um pouco perdidos ali na clínica, como essa formação continuada, a participação de núcleos é importante para que você continue treinando essa linguagem Uhum. e ativando caminhos do teu cérebro para que esse processo ocorra de uma maneira mais natural possível. E uma coisa muito interessante que chamou minha atenção, né, que vocês estamos falando aqui de diferentes abordagens dentro das TCCs, mas também, foi falado aqui sobre diferentes nichos, né. Você falou um pouco do teu início de carreira lá, e você estava lá com um nicho que você era reconhecido ali com a dependência química, você Transtorno de agora tem uma atuação personalidade. forte com casais, né. Sim. E a gente tem aqui como nichos, né, Edgar, a ansiedade, a depressão, os transtornos de personalidade, desempenho, saúde mental em nível corporativo, escolha profissional, enfim. São diferentes perspectivas, né. Como é que essa multiplicidade toda de nichos, considerando todas essa diversidade de abordagens também, como que isso impacta a tomada de decisão do psicólogo para sua formação? Como que isso se apresenta para o psicólogo em início de carreira, em busca de desenvolvimento das competências que ficou claro, vai ter que estudar, vai ter que se desenvolver, vai ter que se testar, né, vai ter que ter bastante, perseverança também. Mas como que você, entende que essa multiplicidade toda impacta nas decisões do profissional? Tá. Eu acho que esse é um desafio na psicologia, que é você tá lá, né, adolescente, escolhendo uma profissão, aí você podia escolher engenharia, medicina, direito e tal. Aham. Aí você escolheu psicologia, aí legal, né. Aí o primeiro semestre Diga-se de passagem, é um perigo, né, para recém-adolescente sair do ensino médio, sempre falo: "Olha, vocês escolheram uma escolha muito boa, mas muito perigosa para pessoas tão jovens se tornarem vocês vão se tornar psicólogo com 22, putz, 23 anos". Então, com isso vai ter algumas responsabilidades a mais, vocês vão Uhum, precisar ter a uhum, devida imaturidade natural que vocês vão ter uhum, formados. uhum. aí escolheu psicologia, tá lá, resolvida a minha carreira, né, escolhi psicologia, eu serei psicólogo. Tá, serei psicólogo do quê, né? Aí durante a graduação você vai sendo apresentado, primeiro, a diferentes abordagens teóricas, algumas mais, outras menos, como a gente estava ali falando. Há diferentes perspectivas e espaços de atuação da psicologia. Uhum. Também as mais tradicionais vão ter um espaço maior no momento da graduação, outras às vezes não vão ter espaço, então você pega lá, psicologia clínica tem um espaço, né, Sim. normalmente maior dentro da graduação. Mas a psicologia do esporte, né, provavelmente em muitos lugares nem tenha uma única disciplina, nenhuma possibilidade de estágio. Uma menção Psicologia do esporádica. tráfico, psicologia jurídica, a própria, o trabalho da orientação profissional de carreira, né, dificilmente então tem muitas áreas e espaços, campos onde o psicólogo pode atuar que não são tratados durante essa formação. É importante que, depois ele busque fazer algumas seleções do que ele espaço que ele gostaria de trabalhar. Quer trabalhar com dependência química? Então, ele vai ter um percurso de formação específico. Eu quero trabalhar no ambiente da saúde mental corporativa, é já um outro percurso que eu vou ter de formação, de busca de conhecimento, etc. Não acho errado que ele possa complementar, inclusive fazer escolhas. Eu posso ter um nicho de terapia de casais, mas também atender lá
ou fazer uma parceria para uma atuação dentro de uma empresa, né. Eu acho que inclusive isso pode trazer dobradinhas interessantes, então, pensa, eu trabalho com orientação profissional de carreira e trabalho na clínica, então o cliente vem para uma escolha profissional, uma decisão de carreira, mas tinham demandas, né, emocionais ali que interferiam nesse processo, então ele haverá que dar continuidade, retomar, acompanhar em Uhum. paralelo na demanda clínica. Então isso enquanto até uma atuação de mercado é importante para o psicólogo, Uhum. né. Porque você tem variações inclusive dessas demandas, esse trabalho mais autônomo, né, esse trabalho mais empreendedor que faz parte da psicologia, faz com que também a gente não tenha essa estabilidade, essa continuidade em várias dessas áreas, né. Então, você buscar essa multiplicidade também de possibilidades de atuação, no começo de carreira inclusive, experienciar um pouquinho dessas Uhum. diferentes facetas, ver aonde que você vai se identificar mais, vai se perceber mais motivado, identificar mais oportunidades nas suas relações ali de construir esse início de carreira, pode ser um caminho, né, de tomada de decisão e de busca de conhecimento específico. Acho que cai de encontro também, trazendo também dados, como eu falei, do Census-PSI de 2022. Vamos pensar, 84% dos profissionais nesse censo estão de alguma forma alocados em alguma área da psicologia. Mas desses 82%, 17% dividem a psicologia com outras áreas. Então, algo que é muito comum, algo que eu fiz no início de carreira e vários outros profissionais, é começar a atuar na psicologia, mas às vezes tendo outras profissões paralelas, justamente para ajudar nesse processo de manutenção, principalmente financeira. Então, caso isso aconteça, quer dizer que você está dentro de uma porcentagem bem grande, né? Também nesse senso fala assim como profissionais que têm, mesmo estando só na área da psicologia, às vezes tem vínculos, mais de um vínculo empregatício, né? Autônomo, às vezes ter assinado, às vezes vários outros. E esses profissionais tendem a ter de início, um salário até maior do que aqueles que se restringem a um vínculo minimamente. Claro que a nossa discussão aqui está sendo para entrada e manutenção no mercado de trabalho, não discussão das condições. Se fosse para as condições, a gente ia discutir aqui por que que isso acontece, mas não é o enfoque aqui. Trazendo realmente para uma questão bem prática do que se tem e não daquilo que podemos melhorar, realmente ter essa capacidade de estar em mais de um lugar e, às vezes, se necessário for, ter outras práticas durante um tempo, também é uma coisa muito comum, em vários casos necessária para a praxis da psicologia no Brasil. Sempre Aham. quando eu falo com o profissional assim: "Olha, pense sobre nichos quando você tiver", eles falam assim: "Mas eu não quero atender só esse público". Eu falo: "Mas é justamente o que eu não estou falando". No começo da minha carreira, quando eu atendia transtorno de personalidade e dependência química, não era só isso, mas também isso. Isso. Então é um meio, um facilitador para você tornar-se conhecido, para você furar bolhas, para você se conectar com outros profissionais e receber encaminhamento. Mas é lógico que eu recebia inúmeros, recebia adolescentes, recebia profissionais com depressão, com ansiedade, etc. Uhum, E foi mudando pouco a pouco, né? Como eu falei. uhum. Depois o meu público ficou grande parte feminina, a dependência química saiu um pouquinho de cena, com questões mais voltadas ao relacionamento. Depois teve um momento da minha carreira que eu trabalhei, acho que 60, 70% era de colegas, atendendo psicólogos e psiquiatras, etc. E hoje, o meu público, desde a pandemia para cá, quando eu comecei a me especializar mais sobre psicoterapia de casal e Sim. familiar, 30, 40% são de casais, outros 20, 30 de colegas, e agora, até devido a uma maturidade profissional, idade, hoje em dia, uma parte considerável do que eu recebo no consultório são de homens acima dos 45, 50 anos procurando psicoterapia, que era algo, quando eu me formei, bem pouco provável de homens procurarem psicoterapia, que tinha uma taxa menor, ainda mais acima dos Uhum, 45, uhum. 60, 65 anos procurando psicoterapia. Então hoje também corresponde, acho que acredita, 20, 30% do público que eu atendo, fora os casais que também já têm uma faixa etária mais avançada. Então, o passar do tempo, você vai encontrando um nicho, você vai observando o que está acontecendo, vai se Sim. dedicando a especializações. Então, nichar não significa restringir, muito pelo O contrário. que é uma dificuldade na psicologia, que é assim, um monte de área, um monte de abordagem, Uhum. também é uma potencialidade, Sim, sim, né, porque a sua carreira vai se tornando dinâmica ao longo do tempo, Uhum. sem dúvida. e as demandas e as possibilidades de especializações vão se modificando, Então, então hoje, por exemplo, não atendo mais adolescentes, do qual eu atendi muito mais, porque é. para casais entrarem, então algo a gente teria que. Você tem que, né? Exatamente, hoje não estou tão a par do É, universo dos adolescentes, do que eles sim. estão assistindo, e é necessário estar a par desse universo Você para tem que ter.
ser aquela realidade. Exatamente, hoje então não atendo mais. Esse teu última parte aqui está muito em linha com a pergunta que eu ia fazer para você, para a gente encaminhar aqui para a nossa conclusão, que eu ia pedir para você deixar. Dentre todas as dicas e conselhos que você já colocou aqui para nós, qual é o conselho de ouro? Né? Se fosse sintetizar tudo assim, em um conselho, que você já deu vários aqui, né? E muitos deles da sua própria experiência, isso enriquece muito, né? Mas se fosse sintetizar ali para a grande dica de ouro, para esse profissional da psicologia que quer atuar, que quer se especializar nas TCCs e se diferenciar no mercado de trabalho, qual que seria essa sua dica de ouro? Boa pergunta aí. Acho que veio na minha cabeça. Persistência, sobriedade no sentido de entender o momento atual de carreira que você está, entender a demanda que o mercado está solicitando. E acho que dentro disso tudo é entender que, e algo que eu demorei para entender, eu entendia que se eu me tornasse, eu sempre fui muito dedicado na questão teórica, se ficasse estudando livros e mais livros, fazendo supervisão, as coisas iriam acontecer. É uma parte, mas as pessoas também precisam conhecer você. Acho que a dica de ouro é ser conhecido eticamente. Seja um profissional ético e também mostre o que você minimamente sabe fazer, o público que você está tentando atingir. Né? Eu acho que você precisa ser visto. Né? Hoje, aqui um dos motivos, reloquei pacientes da minha agenda, etc. Outro foi para cá, outro foi para cá, outro foi para lá, porque eu entendo que aqui também é uma oportunidade de mais uma janelinha. Mês passado, outro podcast. Congressos que frequento frequentemente, outras janelinhas. Ou seja, as conexões, os networks. O network não vai fazer você se tornar um profissional clínico, mas sem um network, você também vai ter uma dificuldade de receber pacientes. Sim. O que vai manter os seus pacientes ali é justamente a sua sapiência, o quanto você estudou, se dedicou, fez supervisões para aquilo, mas para eles chegarem até você. Então, acho que eu colocaria isso, né? Persistência, sua sobriedade, e entender que você precisa de conexões com outros profissionais para que você possa manter, receber pacientes, para aí sim mantê-los numa prática terapêutica ética e eficaz. Legal, e eu quero pegar essa tua dica e jogar a bola agora para o Edgar. Edgar, como coordenador aqui da nossa pós-graduação em Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental aqui na FAI. A nossa pós, ela ajuda a desenvolver essas competências no profissional que está em formação, Edgar? Eu fiquei muito feliz de ter o Thiago aqui no podcast, né? Não tinha necessariamente tudo que ele ia falar aqui, mas tudo que ele falou acho que combina com a nossa proposta, né? Da formação aqui do curso de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental. Vou destacar alguns aspectos. A supervisão e o acompanhamento da prática, né? Então é um curso que tem uma porcentagem bastante importante dessa formação, que é de atendimento e de supervisão de profissional especializado, né? Essa apresentação ampla das terapias cognitivo-comportamentais, né? Permitir que esse profissional que está estudando na pós-graduação tenha contato minimamente com as possibilidades dos diferentes manejos, né, dentro das terapias cognitivo-comportamentais. O diálogo com a psiquiatria, né? Então a gente tem disciplinas de transtornos psiquiátricos, de psicofarmacologia, com docentes da área de psiquiatria que permitem também esse raciocínio do médico, né? Estar próximo da atuação da psicologia. O diálogo com a gestão. Então ele é um curso que tem a possibilidade de realização de disciplinas. A gente tem uma disciplina de prática de gestão e empreendedorismo para psicólogos, que sabemos que exatamente isso Excelente. vai subsidiar ele nessa perspectiva de se perceber como um profissional, né? Que tem que se apresentar no mercado, precisa captar cliente, precisa manejar, inclusive fazer gestão Sim. da sua própria clínica. Está com uma disciplina nova para 2026 de tecnologia IA para psicólogos. Então, essa interface com a tecnologia como Que não recurso. é usar o GPT para fazer o trabalho do Que psicólogo, não é né? ceder para o GPT a condição mais. Atende aquele paciente ali A para mim. tecnologia está aí à disposição, né? É aceitar uma condição que está aí. Exato. Aceitar essa condição de inteligência artificial que está aí. Existem aqueles negacionistas que negam, etc. E existem aqueles que aceitam isso, mas colocam no lugar do qual ela pode estar, né? Que não é um lugar de protagonismo, mas um lugar de suporte. Mas ela pode ser uma ferramenta favorecedora, né, Tiago? Muito, Né? realmente. Assim como tem uma disciplina de saúde mental da era digital. Assim, o que também essa mudança toda do nosso viver em tecnologia tem gerado adoecimento. Então, assim, ela é uma formação
que dialoga com muitas das necessidades que a gente tem, né, dessa atuação do profissional da psicologia clínica. E por ter também esse caráter da nossa organização de pós-modular, né, Ivan, que esse permite esse contato, esse Perfeito. network, assim, ele não está com uma única turma todo o tempo. Então, Isso estar vai dentro da acontecendo pós, naturalmente, numa né? pós presencial que tem a relação como Uhum. parte da formação, é aquilo que o Thiago falou, assim, ele estar lá naquele espaço, pode ser um espaço de um congresso, de um curso, de um núcleo, de um grupo de estudos, daquela relação, ele também está se expondo, ele também está construindo pontes, ele não está ali distribuindo cartão para me indicar alguém amanhã, mas a relação desse networking construído aqui, inclusive com alunos de outros cursos da área de psicologia, com outros cursos, inclusive, de outras áreas de gestão, que é permitido aqui, né, você puxar uma disciplina, às vezes, de uma outra área profissional, faz com que você saia com num radar de possibilidades muito maior do que você entrou, né. Muito bom, excelente, excelente. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Lembrando que nesse episódio nós conversamos sobre as terapias cognitivo-comportamentais e o mercado de trabalho do psicólogo clínico. E pudemos contar aqui com a presença do Tiago Canuto, que é mestre em psicologia e psicólogo clínico, além de ser docente em TCC e em terapia do esquema. Tiago, muito obrigado por aceitar o convite e trazer aqui um pouco da sua experiência e da sua história também para compartilhar com quem está nos assistindo, com quem está nos ouvindo. Eu que agradeço aí o convite e é sempre um prazer estar falando daquilo que a gente gosta de fazer e da nossa prática cotidiana, né, sobre a prática clínica e as TCCs. Excelente. E também quero agradecer aqui ao nosso professor Edgar Pereira Júnior, né, que também é psicólogo, mas mestre em educação, docente também e coordenador de pós-graduação aqui na FAI. Muito obrigado, Edgar, por aceitar o convite para estar aqui à frente desse desafio conosco e por trazer o Tiago aqui para compartilhar a experiência com a gente. Foi muito prazeroso. Eu quero reforçar aqui o agradecimento para o Thiago, aceitar o nosso convite, alguém que a gente admira, né, que é uma referência, de fato aqui em Curitiba, né, e nacionalmente, inclusive, porque também acompanha a formação de profissionais pelo Brasil, e ouvir essa referência da experiência dele, dessa perspectiva dele, eu acho que vai fazer um impacto, né, para quem estiver aqui nos acompanhando, e foi muito prazeroso dialogar aqui com o Thiago e dialogar contigo, Ivanka. Eu que agradeço. E agradeço principalmente a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e tenho certeza que esse nosso episódio trouxe uma série de reflexões importantes para a carreira dos psicólogos dentro dessa área que vem crescendo das TCCs e que podem ser um grande diferencial para a carreira de você que está nos acompanhando. Muito obrigado por nos prestigiar. Fique atento às novidades da FAI, nas nossas diferentes áreas de ensino de especialização e consulte nossas redes sociais, nosso site, nossos ambientes de comunicação para saber das nossas novidades. Eu sou o Alexandre Vanck, o diretor da pós-graduação da FAI, e esse foi o nosso podcast Conexão Pós. Muito obrigado e até uma próxima.